Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 10 horas e 9 minutos, do dia 29 de novembro de 2020, dia de eleições aqui em Porto Alegre. Muito bem. Vamos um pouco para a Argentina, que nós tivemos essa semana a morte do Diego Armando Maradona. Né? E eu escrevi muito pouco sobre isso no Facebook, só disse que a morte não absolve os maus exemplos que ele deu. Muitos maus exemplos, a coleção de maus exemplos. Eu fui bastante cancelado por isso, fazia tempo que eu não era cancelado. Eu não sou de ser cancelado, não sofro muito cancelamento, mas eu fui bastante cancelado no sentido de que pessoas que eram amigas desfizeram a amizade no Facebook, né? E algumas pessoas vieram também na minha página dizer: poxa, Aurélio, eu te admiro, mas isso aí você errou e tal, aquela coisa. Eu mantenho minha posição, mantenho e reafirmo, e digo que o Maradona realmente é uma coleção de maus exemplos em vários sentidos, e explica muito do que a Argentina vem passando, dessa miséria, desse mergulho na miséria que a Argentina está dando. O Maradona, ele começa como um menino prodígio, aquela coisa toda, e participa daquela pouca vergonha que foi, né, a seleção argentina da década de 1970, mas claro, ele não participou diretamente daquele momento ali e tal, que foi aquela Copa de 1978, que eu conto, inclusive, eu tenho texto sobre isso e tal, que foi admitido depois que realmente o presidente Videla... Não, o presidente Videla foi no vestiário da seleção do Peru e disse: olha, vocês só saem vivos daqui se perderem pelo placar que vocês precisam perder. E aí a Argentina foi campeã. Isso foi contra o Brasil, né? Desclassificou o Brasil na época. Sim. Eu me lembro, eu estava estudando... Me lembro que a comentário geral é de que tinha sido suborno, né? Exato. Não foi extorsão. Não, foi extorsão. Foi extorsão porque também o Videla era louco, né? O Videla teve, quando assumiu, ele teve apoio até do Borges. E de gente bastante sensata da Argentina, porque a Argentina ainda era uma exceção, apesar dos governos peronistas e tal, era melhorzinho que a vizinhança, né? E o Videla botou ordem, era para botar ordem na coisa e tal, aquela coisa, tirar o peronismo do poder, mas ele enlouqueceu, né? Ele delirava, né? Ele foi a extremos, entre esses, esse aí. Bom, mas aí o Maradona vai para Nápoles e tal, tem toda aquela história, vai começar a consumir cocaína, vai ter todas as farras e coisa, aquele negócio de ter filho, enfim, ele vai ter uma vida e daqui a pouco ele também se filia ao esquerdismo, tem o gol de mão também contra a Argentina na Copa de 1986, contra a Inglaterra, né? Foi uma revanche da Guerra das Malvinas. Exatamente, a Guerra das Falklands. Eu sempre digo, eu vou ser claro nisso, Falklands. No máximo eu me permito botar entre parênteses Malvinas para os argentinos. O Na nome verdade, das ilhas... a OEA e o Brasil, junto com a OEA, reconhece como Malvinas. O que é um erro... Está indo contra o Estado brasileiro. Não, estarei sempre. Eu quero ter a opinião de que as pessoas que moram lá, os chamados Kelpers, né, eles são ingleses, eles pertencem à Inglaterra por vontade deles, eles são etnicamente ingleses e nunca foi colonizado aquelas ilhas por qualquer outro povo. Então, por princípio da autodeterminação dos povos, eles escolheram pertencer ao Reino Unido. Então, assim devem permanecer. A autodeterminação dos povos só funciona quando convém. Eu sei, exatamente. A gente sabe muito bem disso. Bom, mas vamos para o Maradona. Maradona, então, tem... e aí ele se aproxima do... Tem aquela lá, ele na Copa dos Estados Unidos ele vai ser afastado por doping já, pelo consumo de cocaína mesmo. Efedrina? Efedrina, foi. Mas enfim, foi, lembrou bem. Mas enfim, consumo de drogas generalizado, a aproximação com Fidel Castro, depois com Chaves, a defesa das tiranias, as opiniões mais desbaratadas, a questão de que ele disse que no jogo da Copa da Itália de 1990, no jogo pelas oitavas de final entre Brasil e Argentina, eles teriam oferecido água aos brasileiros com a substância para fazer o pessoal ficar meio tonto, meio sonolento. E ele falou isso com toda... que bom que nós fizemos isso, quer dizer, a defesa
de uma antiesportividade, de uma coisa da malandragem, né? A defesa que ele faz da malandragem o tempo todo, pro programa que ele tinha de televisão na Argentina, a forma errática com que ele se comporta, né? E ele morre aos 60 anos de ataque cardíaco. Tudo bem, vamos dizer que nem sabe agora a autópsia e tal, se tinha droga ou não tinha, mas não vem ao caso. A gente sabe que isso também foi de uma vida de completo descuido, né? Com a saúde, com a própria saúde e tal. Enfim, uma série de maus exemplos. Ele representa um mau exemplo. Mas foi um grande jogador de futebol. Eu não discuto isso. Eu não discuto se alguém foi um grande jogador de futebol ou não. Porque o caráter de uma pessoa, eu mesmo não sou um bom jogador de futebol, mas o meu caráter não está em jogo sobre isso. Eu não sei se você joga bem futebol, se você é um craque, né? Mas eu acho que você ser craque ou não ser craque não tem nada a ver com a sua personalidade, com o seu caráter, com o seu comportamento e com o seu exemplo, né? A gente sabe que o futebol acaba influenciando muitos jovens e tal, aquela coisa. O comportamento das estrelas, né? Claro que há um filtro nisso, as pessoas têm essa coisa de fã e tal, mas a grande maioria acaba não cometendo as loucuras que os astros cometem, né? Tanto no mundo do esporte, quanto em qualquer mundo das celebridades, enfim, afinal, né? E artistas, cantores e tudo mais. Então, o que eu disse simplesmente é que Maradona é uma coleção de maus exemplos, e o que me parece pior, apoiar a tirania da Venezuela. Isso, para mim, é o mais grave de todos, porque essa tirania, a gente sabe o que tem feito com os venezuelanos, eu tenho amigos venezuelanos, a gente sabe o que tem representado isso. Então, sobre o Maradona, só tenho a dizer isso, só é uma coisa muito curta, só referendar minha posição. Uma coleção de maus exemplos e de apoio à tirania. Não preciso gostar da pessoa Maradona. Claro, posso admirar o futebol. Teve aqui naquela Copa de 86, do gol de mão, teve aquele drible fantástico que ele vem lá de trás e tal. É lindo, entendeu? Sobre o ponto de vista futebolístico. Mas futebol, como eu já disse aqui, é um assunto de menos importância, é um assunto irrelevante do ponto de vista filosófico. É com você. Eu conheço muito pouco de futebol em geral, do Maradona em especial. Eu vi alguns jogos, mas quando vi, eu não tinha conhecimento suficiente de futebol para entender por que ele seria ou deixaria de ser bom, né? Mais recentemente, até já fazendo curso de educação física, eu até fiz um curso de futebol de salão, entendi mais a lógica tática e já tinha algumas intuições a respeito, né? Eu só vim aprender a chutar uma bola de futebol com direção em 1994, ano da Copa lá do Estados Unidos. Né? E achei muito interessante. Um dos meus problemas com o futebol, né, é que gente sempre pressupunham que já se sabia jogar futebol, nunca ensinaram. E eu tenho um pouco de má vontade. Daria para aprender se eu gostasse? Daria, né? Mas eu gostava de ficar no campo correndo de um lado para o outro e chutando a bola, mas eu atrapalhava o meu time com toda certeza, né? A orientação que eu recebia dentro do campo se a bola chegar perto do nosso gol, tu chuta para fora. E eu cumpria essa função com muita dedicação. Só que eu era tão ruim, mas tão ruim, que eventualmente eu chutava o jogador adversário ou até mesmo do meu próprio time. O meu foco é chutar a bola para fora se eu acertasse a bola, né? E eu era tão claramente ruim que nunca supunho que eu tinha feito na maldade. Realmente era porque eu estava fazendo chutar a bola para fora, né? Era um zagueiro dedicado, né? Mas, enfim, minha experiência com futebol é quase nula. Eu fui batizado como colorado, mas eu não sabia o que era colorado. No jardim de infância, perguntava: qual é o teu nome? Red. Qual é a tua idade? Sei lá, 3 anos. Qual é o teu time? Colorado. Mas eu não sabia o que era isso. Eu não tinha... Eu sabia que eu tinha que responder isso, mas eu sabia que era vermelho e o outro lado era azul. Pronto. E eu sabia que era vermelho, exatamente. Mas não entendia o que era ser colorado. Então eu nunca desenvolvi também a paixão clubística. Para mim era uma coisa muito
eu vejo as pessoas que gostam de futebol e entendo que o jogo, às vezes, eu consigo entender que o jogo está interessante, está travado, está chato, mas eu não consigo entender paixão por clube. Não consigo entender. Grande admiração por jogadores de futebol, consigo entender mais ou menos, né? Mas não sinto, assim, o que um jogador de futebol diz, para mim é totalmente irrelevante. Então, eu absolvo o Maradona de ter opiniões ruins, ou imbecis, ou que eu não concordo, né? E eu acho que é irrelevante a opinião de um jogador. Ele não é uma pessoa que serve de referência fora do jogo de futebol, né? Fulano de tal mostrou o exemplo de hombridade, de fair play, de sei lá o quê. Ok, nesse aspecto até concordo. Mas o que o Maradona pode servir de referência moral? Que eu saiba, ele não era assim, um jogador muito leal, honesto. Ele tinha uma grande habilidade e é por isso que ele era tolerado, né? E daí de passar de tolerado, porque tem uma grande habilidade, para ser considerado algum tipo de referência moral, política, isso é completamente... Ele é inocente disso, a culpa não é dele, né? A culpa é de quem dá a bola para o Maradona, fora de questão. Mesma coisa também, o Chico Buarque, artistas em geral, né? Costumam dizer bobagens colossais, né? Isso não me incomoda. O que me incomoda é jornalista, é juiz, né? Pessoas que, em tese, deveriam ter posições mais sensatas e conseguem dizer, às vezes, coisas piores do que o Maradona. Eu não sei também o que o Maradona disse, porque eu nunca me preocupei com o que o Maradona disse, então eu posso estar sendo generoso com ele por desconhecer a ficha dele. Mas o problema, obviamente, não está no Maradona, ou no Chico Buarque, ou no Caetano Veloso. O problema é que as pessoas dão importância para o que essas pessoas dizem, eu não sei porquê, né? É como concordar com alguém porque o cara é bonito. Não faz sentido. Né? Bom, eu quero fazer uma tréplica, só para a gente poder... Não tem por que estender muito o programa. Quando eu postei sobre o Maradona, muita gente veio dizer, existe essa comparação, né? E isso é importante na comparação Brasil-Argentina. Muita gente veio dizer, mas o Pelé não reconheceu uma filha, ou reconheceu, mas não manteve com ela uma relação muito afetiva, enfim, aquela coisa. Olha, eu acho que a maneira como se deu a coisa, eu não faria muito diferente do que ele fez. Eu sou pai, sei como é que isso funciona. Tá? Não é tão simples quanto as pessoas dizem. E eu acho o seguinte, o Edson Arantes do Nascimento, ele tem uma coisa fantástica que eu elogio muito no meu livro, né, História do Brasil Vira-Lata, que você já leu, que é, primeiro, ele foi um bom exemplo para o mundo inteiro. Na África, principalmente, ele foi um exemplo excelente. Muita gente lá no interior da África não tinha uma foto própria sua, mas tinha uma foto do Pelé, né? Aquilo despertou orgulho, né? E ele foi extremamente profissional a vida inteira. Ele não faltava treino, ele não atrasava, ele foi profissional a carreira toda. Ele foi profissional depois quando ele fazia anúncios. Toda a vida dele foi muito profissional. Ele, como jornalista, comentarista, né? Jornalista não, comentarista, que ele foi depois, sempre profissional. O cara tem um ego, não sei o que e tal. Gente, o cara tem direito de ter o ego dele. Claro, ninguém vai considerar, o Pelé disse na época do final do nosso dito regime militar, dos governos militares, que o povo brasileiro não sabia votar. Tá, tudo bem, é a opinião dele, eu acho que... O tempo provou que ele estava certo. Exatamente, começa por aí, mas enfim... o Pelé... Essa piada pode ser estendida para o pessoal até de esquerda, que o Pelé... condenado ele. Agora, quando votaram no Bolsonaro, eles estão dizendo que o povo não sabe votar. Bom, mas o Pelé votou no Bolsonaro, segundo o Pelé. Bom, a questão não é essa, a questão é que ele muito pouco expressou opiniões políticas, ele não fez disso, ele sempre foi um cara bastante ecumênico nisso, nunca fez assim uma expressão maior de preferências de nada.
É um cara correto, um cara direito, um cara que nunca se envolveu, até onde se sabe, não usou drogas, claro, deve ter bebido alguma coisa e tal, fumado alguma coisa, isso é normal. Mas ele não é de forma nenhuma um mau exemplo. Para as pessoas que tomam um ídolo como exemplo, o Pelé se saiu muito bem e criou uma linhagem no Brasil de ótimos exemplos, né? De excelentes exemplos. O caso do Zico, por exemplo, que é um excelente exemplo. O Brasil tem... O semi-parente. Coimbra também. Sim, a gente tem bons exemplos, Rivelino e tal. Claro, tem um outro mau exemplo, mas... Também tem os exemplos de redenção, né? O caso do Edmundo. O Edmundo se redimiu, se tornou um cara exemplar depois de um tempo. O Renato Gaúcho também se tornou um cara mais exemplar. Hoje é tido e havido como um cara exemplar. Se tornou um cara Caxias, né? Ele que é de Bento, mas se tornou um cara Caxias. Enfim. As novas gerações não sabem o que é Caxias, tem que dizer CDF. Exatamente. Eu sei porque eu sou professor, né? E aí eu digo, não, mas tu tá sendo muito Caxias aí. Não, mas eu sou de não sei aonde. Não estou falando da tua cidade. Exatamente. Mas, enfim, só para encerrar sobre o Maradona, dizer que, na comparação com o Pelé, eu sou mais o Pelé. E não é por ser brasileiro e o Maradona ser argentino. É porque, pelo exemplo de vida, de profissionalismo, de fazer bem o que se propõe a fazer. Eu vou concluir com uma coisa que não tem nada a ver, tá? Vou furar aqui e vou dizer o seguinte. Futebol, dirigir automóvel, fazer sexo, né? É comum que as pessoas gostem, mesmo não sendo bons nisso, né? Talvez uma tentativa minha de entender por que as pessoas dão bola para o que Pelé ou Maradona faz fora dos campos é simplesmente o fato de que nós admiramos as pessoas que fazem bem aquilo que a gente gosta de fazer e gostaria de fazer bem, né? Mas com tanta eu e tu, com tanta gente para a gente poder admirar e que pensa, né? Por que eu escolheria o Pelé ou o Maradona, ou sei lá, o Zico, né? Porque tem um sobrenome igual ao meu. Não, isso é bobagem, né? Eu admiro muito aqui não sei se está aparecendo na tela, o Thomas Sowell, né? Tá aparecendo. Esse é um cara muito admirável, né? Aí se me disserem que ele fez isso e aquilo com a esposa ou com a filha, né? Bom, mas eu gosto das ideias dele, gosto da atitude dele pública, né? Pública junto à academia e junto ao jornalismo, à opinião pública, e como intelectual, cara, é muito bom, é um grande exemplo, né? Sobre Maradona, Pelé, Chico Buarque, eu sou fã do Chico Buarque como compositor, né? E até como intérprete, gosto, acho que ele é um bom artista, né? Não li ainda os livros, né? Não posso opinar. Que tenha bobagens lá, isso não me incomoda. Se eu vou ler um livro para gostar em termos de aspectos estéticos, não me importa que o cara seja comunista ou que faça uma propaganda mal ou bem disfarçada. Não vou avaliar sobre isso, não vou deixar de curtir, né? E de gostar. Se tiver críticas, não vai ser o aspecto artístico, né? Por esse aspecto, vai ser pelo aspecto político, pelas posições, pelo abuso, talvez, da posição de destaque. Eu não sei se o Maradona pontificou, em termos políticos, querendo explorar, ou se ele simplesmente tem essas ideias idiotas mesmo, que é direito das pessoas. Não, ele pontificou bastante. Ele participou ativamente como opinião política. Sim. Ele explorou a imagem dele para fins políticos. Menor dúvida quanto a isso. Especialmente na admiração declarada dele por Fidel Castro e por Hugo Chávez. Hemingway também admirava o Fidel Castro, né? E do Hemingway a gente pode cobrar mais. Exatamente. Interessante. Eu não cobro de Borges o fato de ter sido de direita, porque eu também seria. Eu acho que o Borges estava coberto de razão. E o Pelé também. Não, o Pelé ele pouco se expressou sobre política. Na época a frase famosa do Pelé é: o povo não sabe votar. Exatamente. Nós chegamos ao ponto em que a direita e a esquerda concordam com ele. Não sei. Em momentos diferentes. Não sei, nós temos outro programa aí que vai ao ar essa semana para discutir isso. É sobre a nossa democracia. Mas enfim. Sim.
Sigamos. Nós dois gostamos da democracia. É... Mas sabemos que ela é uma amante infiel. Exatamente. Beleza, vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Beleza, grande abraço. Até a próxima.